igual a 1 nesse conjunto. O 0 é ponto de acumulação desse conjunto, então o L também tem que ser 1. O que é um absurdo. Esse absurdo proveio de onde? De eu supor que existe L real, tal que L é o limite de f de x com x tendendo a 0. Logo, não existe um L real, tal que o L é o limite de f de x, que é o seno de 1 sobre x, com x tendendo a 0. E também o limite dessa função não pode ser infinito. Por que não pode ser infinito? Porque a função é limitada. O seno, a função f é limitada. Ela é seno de 1 sobre x, então em modo ela não supera 1. E o limite também não pode ser menos infinito. Tá? Então essa função, o limite dela não é um número real, qualquer que seja o número real, ela não é esse número real. Ela não é mais infinita, ela não é menos infinita. Agora, observe o teorema do confronto, que eu tinha colocado antes, o teorema do confronto que eu tinha colocado aqui, né? O teorema do confronto, ele aplica-se também quando o L é igual a mais infinito. Se o limite das duas, da f e da g, é mais infinito, da f e da h é mais infinito, o limite da g que está no meio também vai ser mais infinito. Tá? Se o limite da f e da h, que são as que limitam a g, é menos infinito, o limite da que está no meio também é menos infinito. O teorema do confronto também se aplica quando o limite é mais infinito ou é menos infinito. Assim como esse corolário. Tá certo? Esse corolário, ele se aplica... Não, desculpa, estou falando besteira. Tá? Falando besteira. Corolário não tem a ver com mais infinito, corolário limite a 0, tá? Esqueça o que eu disse sobre o corolário. O teorema do confronto aplica-se quando o limite é mais infinito ou menos infinito. Entendido? Tá? Só uma observação. Mas, agora observa aqui, ó. Mas, esqueça o que eu disse sobre mais infinito e menos infinito naquele corolário aí que não faz o menor sentido. Mas, agora volta para cá. A função seno, ela não tem limite no 0. Só que ela é limitada em qualquer vizinhança aberta e restrita do 0. Então, quem é o limite de x vezes o seno de 1 sobre x com x tendendo a 0? É 0. Por quê? Porque x tem limite 0 e essa função é limitada. Então, o limite do produto é 0 com x tendendo a 0. Certo? Entendido aí? Então, só aí o teorema do confronto. E esqueça o que eu falei sobre infinito nesse corolário, não tem nada a ver. O mais infinito e menos infinito funciona no teorema do confronto, tá certo? Quando o L é mais infinito ou quando o L é menos infinito, o teorema do confronto também vale. E o teorema do confronto também vale quando a limitação da G se dá numa vizinhança aberta à direita. Como é que eu vou falar agora? Quando se dá numa vizinhança aberta à direita de P, ou quando se dá numa vizinhança aberta e estrita à esquerda de P. Ou seja, ela vale para limites laterais. Ele vale, ela não. Ele vale para limites laterais. O teorema do confronto também vale para limites laterais. Mas aí você tem o confronto ou numa vizinhança aberta e estrita à direita, ou numa vizinhança aberta e estrita à esquerda. Tá certo? Tá bom? E com o teorema do confronto, eu demonstro agora o limite fundamental da trigonometria, que é o limite que permite
concluir diferenciabilidades de todas as funções trigonométricas. Que é esse teorema aqui, ó. Olha o teorema. Você está olhando o tempo aí, os 20 minutos? A função seno, ela é diferenciável em zero e a derivada do seno no zero é 1. Ou seja, limite com x tendendo a zero do seno de x sobre x é igual a zero. Equivale. Dizer que a função seno é diferenciável. Dizer que a função seno é diferenciável no zero e a derivada do seno no zero é 1, equivale a dizer que esse limite é 1. Por quê? Porque esse limite, ó, observe, é o limite com x tendendo a zero do seno de x menos seno de zero. Qual é o seno de zero? Sobre x menos zero. Esse limite é esse aqui. E se esse limite é 1, esse limite seno 1, ele é um número real 1. Isto diz o quê? Diz que a função seno é diferenciável no zero e a derivada do seno no zero é igual a 1. Pronto, acabou. Tá? Falta só demonstrar. Se eu demonstrar isso... E é interessante, o fato dela ser diferenciável no zero garante que ela será diferenciável em toda a reta. Aí a prova. A prova é uma prova bem geométrica. Uma geometria que te leva ao uso do teorema do confronto, que consiste no seguinte, ó. Observe aqui. Eu vou fazer uma conta aqui no primeiro quadrante, tá? Observe a minha construção. A construção será feita no primeiro quadrante, U e V. V, está aqui o U. E agora o círculo trigonométrico. A, círculo de raio 1, círculo trigonométrico centrado na origem. E a construção consiste no seguinte, eu vou pegar um ângulo X aqui, um ângulo X, e eu vou traçar aqui o eixo das tangentes. Esse eixo aqui
é o eixo das tangentes. E vou fazer mais o seguinte. Eu vou aqui construir esse triângulo, ó. Esse triângulo. Então eu tenho aqui 3 pontos. Um ponto O, que é a origem. Eu vou pegar aqui um ponto A, aqui um ponto B e aqui um ponto C. Bem, vou fazer um parênteses bem aqui. Obrigado, vem para cá, viu? Pegar uma circunferência. Tá aqui, circunferência centrada nesse ponto, tá? O centro aqui, uma de O também, centro. E eu vou pegar aqui 2 setores. Um setor preto. Setor preto. Correspondente ao ângulo X. E X1. E aqui ao setor S1. Setor corresponde a toda essa região. E vou pegar aqui um setor azul. Aqui vou até exagerar. Correspondente a um ângulo X. A um ângulo X, 2, o setor S2, compreendendo toda essa região. Certo? Então você tem o ângulo X1 e o ângulo X2. São 2 setores numa mesma circunferência. O que eu sei é o seguinte, para o mesmo R fixo, ó, para o mesmo R fixo, R, porque estou no mesmo disco, o raio não muda, né? Óbvio, né? Mas o que eu sei é o seguinte, pessoal. Se eu dobro o ângulo, o que é que acontece com a área? A área dobra. Se eu triplico o ângulo, o que acontece com a área? A área triplica. Se eu reduzo o ângulo à metade, o que acontece com a área? Ou seja, o ângulo e a área são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, X1 está para X2, assim como a área de S1, ó,
Quando eu coloco uma figura entre módulo, isso indica o seu tamanho, tá? O tamanho de uma figura plana é a sua área. Então, x1 está para S2, assim como a área de S1 está para a área de S2. Portanto, se eu penso no setor isolado, num setor aqui isolado, tá? Considere um outro setor aqui, um setor correspondente a um ângulo X, um setor S. Agora, compare esse setor com o setor total, que é a circunferência. Tá? O ângulo X, que é o ângulo desse setor, está para o ângulo total. Quanto é o ângulo total? 2π. Assim como a área desse setor, tá? Está para o seu ângulo. Está para a área total, desculpa. Está como a área do setor, está para a área total. Mas quanto é a área total? πr². O ângulo X está para a área do seu setor, assim como o ângulo X está para o ângulo do setor total, que é 2π, assim como a área do setor correspondente ao ângulo X está para a área do setor total, que é πr2. Mas isso dá o quê, hein? Dá que 2πs é igual a quê? A π R2 vezes X. Tá certo? Então, isso dá o quê? Dá aqui, tá? Dá o quê? Cancela o π com π, né? Cancela o π com o π. O S é igual a quê? Ao ângulo, que é x, vezes o raio ao quadrado, sobre 2. Só que o setor, ele corresponde a um arco que tem um certo comprimento L, ó. L. E quem é o ângulo? Quem é o ângulo X? S é igual a quê? O X é L sobre R, vezes R2 sobre 2. Então, a área, né? A área de S. A área de S, a área do setor. Então, isso corresponde a quê? A área de S igual a quem? A L vezes R sobre 2. Então, a área de um setor é o comprimento do arco vezes o raio, dividido por 2. Tá? O comprimento do setor não. A área do setor. A área do setor é o comprimento do arco vezes o raio dividido por 2. O ângulo é diretamente proporcional à área. Então, x1 está para x2, assim como a área de S1 está para a área de S2. Aí você vem para cá, o ângulo x está para o ângulo total, que é 2π, assim como a área do setor S está para a área total, que é quanto? πr2. Aí você tem que S é xr2 sobre 2. Mas quem é x? É o arco pelo raio, então morreu. Tá aí. Aí voltemos para cá. Então, a área do setor, que a área do setor é o raio
vezes o comprimento do arco dividido por 2.